Então vamos falar primeiro sobre os avaliadores humanos. Então a explicação de um modelo de inteligência artificial, né? A ideia é que a explicação seja utilizada diretamente por um ser humano, né? Você explica para um ser humano. Esse é o objetivo principal dos explicadores. O modelo de predição ele serve simplesmente para automatizar a tarefa de tomada de decisão, né? Então veja que são duas coisas distintas. Eu crio um modelo de predição porque eu quero automatizar uma tarefa. Eu crio um modelo de explicação para explicar a tarefa por um ser humano. Não tem a automatização. Eu preciso do ser humano nesse ponto para receber essa explicação e agir de acordo com a explicação, né? Então, a explicação ela serve para tentar validar a predição e outros objetivos que não são automatizáveis, né? Eu posso automatizar uma classificação, só que eu não posso automatizar a validação dela. Se uma pessoa vai ser. Se eu vou utilizar pessoas para fazerem uso da explicação, então o mais justo possível é que elas mesmas avaliem, né? E qual que é a melhor forma de avaliar? Então a gente tem aqui quatro opções. A primeira é chamada a simulabilidade do modelo, que eu passo o modelo, seja caixa preta, caixa branca, para o ser humano. Falo, ó, tá aqui o meu modelo, seja uma função matemática, seja uma ou múltiplas árvores de decisão. E aí eu passo algumas instâncias para ele, algumas amostras de entrada. E falo, tenta simular a saída desse modelo. Pega cada entrada, passa por esse modelo e me fala qual é a saída que ele vai dar. Se o ser humano conseguir acertar a saída do modelo e fizer isso num tempo razoável, né, não adianta a gente fazer isso e vai levar 10 dias para ele chegar numa resposta, né? É coisa de minutos. Se ele conseguir retornar em alguns minutos com a resposta correta, então a explicação, ou seja, a simulabilidade via explicação, né? A explicação é uma explicação suficiente para que ele consiga recuperar o resultado da predição. Outra forma é através de opinião de especialista. Então, eu pego um especialista no assunto, passo para ele a explicação e ele vai usar do expertise dele para avaliar se aquilo está correto ou não. Concordância, né, tem a ver um pouco com esse segundo item, que é simplesmente falar, olha, tá aqui a predição, tá aqui a entrada e tá aqui a explicação. Você concorda com a predição? Ou você acha que deveria ser diferente? Também precisa de um especialista para isso, né? E acurácia, né, que vai verificar qual é a acurácia de predição de um ser humano utilizando a explicação. Então vamos lá, a medição de qualidade via humanos é bastante utilizada, né, e estudada nas seguintes áreas. Aqui eu já não estou falando de explicação, de explicabilidade ou explicações de modelos. Aqui eu estou falando que tem algumas áreas, tanto da computação como fora da computação, que já fazem uso da medição de qualidade através de avaliações de seres humanos, como interação humano-computador, né, por motivos óbvios, que eles estudam como definir essa interação entre um ser humano e um sistema de computador, né, um sistema tecnológico, para que seja o mais simples possível de ser utilizado, mais amigável, né? E dentro dessa área tem várias teorias de como que os seres humanos interagem com tecnologias diferentes, né? Então, para quem está interessado em avaliar explicadores, pode ser interessante conversar com alguém dessa área de interação humano-computador para tirar algumas ideias de como fazer isso de uma forma correta. Outro grupo também que trabalha com avaliação através de seres humanos é a educação mediada por tecnologia de informação e comunicação, né? Que estudam os ambientes virtuais de aprendizados, né? Dentre outras coisas também, que precisam verificar, né, o quanto que um ser humano consegue utilizar o sistema, consegue aprender usando o sistema, né? Ou seja, que
o efeito do sistema no ser humano está sendo positivo. E assim, é relacionado, bem relacionado com explicação, porque é, é, é isso que a gente quer, né? A gente quer saber, olha, a explicação está tendo um efeito positivo no ser humano? Então, novamente, também é outra área que é bem interessante para quem tiver interesse nesse assunto. Psicologia também tem a teoria de como as pessoas processam informação, né? Também pode ser uma boa fonte é, de, de, de conhecimento para essa área. Então vamos começar com um texto chamado Human Evaluation of Models Built for Interpretability, né? Que ele propõe a seguinte questão, ou as seguintes questões, na verdade, né? Que tipo de complexidade nas explicações afeta simulabilidade por seres humanos? Então, esse artigo ele está estudando modelos que já são interpretáveis, regras de decisão, né? Lista de regras, árvores de decisão, modelos lineares. E eles têm esses duas perguntas de pesquisa. Primeiro, o quão complexo o nosso modelo pode ser para não afetar, ou afetar muito pouco, a capacidade de simulação através dos seres humanos. E outra, a relação entre simulabilidade e complexidade depende de algum contexto? Tem alguma outra variável que causa uma influência na simulabilidade? Então, para fazer esse estudo, eles usaram modelos baseados em lógica, né, que são interpretáveis, que a gente já viu os modelos de decisão, né, de regras de decisão. Então, eles escolheram esse modelo porque a simulação deles é muito fácil, porque é só você ler as regras e verificar se ela casa com a sua entrada, né? E também porque eles podem se tornar muito complexos se a gente deixar um predicado muito grande, né? Então aqui tem alguns exemplos, né, de regras de decisão. Então olha só, bom, aqui eu não sei bem qual é a relação que ele está fazendo, mas eu acho que deve ser alguma relação de personalidade com associação a tipos de alimentos, né, ou coisa assim. Então tem aqui, você lê a regra, ó, se o atributo é faithful and cold ou brave and passive, então você vai classificar como candy and dairy and fruit, né? Então você consegue ler essas regrinhas aqui fácil. E a ideia deles é o seguinte, bom, a gente pode regularizar o modelo para forçar que eu gere algo interpretável, ou seja, eu não tenha que esse predicado aqui seja enorme a ponto de eu não conseguir simular. Então eles pensaram em 3 pontos específicos da regularização. Que é a repetição de variáveis. Então, por exemplo, aqui ó, tem paciente 2 vezes, né? Ele tenta reduzir a quantidade de vezes que o mesmo atributo é utilizado em regras diferentes, tamanho do modelo, ou seja, quantas regras eu tenho que cuidar, porque quanto mais regras, mais difícil eu ter que simular, porque eu posso ter que passar por muitas até chegar na resposta. E cognitive chunks, que eu tenho conhecimento prévio que eu coloco nas regras, que pode ser utilizada mais para frente, ou seja, ele fala o seguinte, olha, bubbly or clumsy equivale a brave, só que brave é uma outra característica. E aí toda vez que você vê brave aqui, você vai ter que lembrar que é isso aqui também. Então essa classificação, por exemplo, você tinha que ver o seguinte, olha, o atributo faithful and cold é 1, brave and passive é 1, bubbly and passive é 1, clumsy and passive é 1. Então eu tenho que expandir essas regras. Quanto mais desses tipos de regras aqui existirem, mais complicado vai ser eu gerar uma classificação. Então vamos lá. Então nesse artigo eles propuseram o seguinte para verificar essa qualidade da explicação, né? Eles passaram algumas tarefas para um avaliador humano. Então tem um conjunto de regras, né? Tem uma observação
Então, paciente, usa óculos, preguiçoso e tem a recomendação de dieta. Então, leite, guava, né? E aí eles falaram o seguinte: cada ser humano que está sendo avaliado vai, ou que está avaliando a interpretação, né? Vai ter que fazer três tarefas. Simular a saída do modelo, verificar a saída, se a saída está correta, e a contrafactual, né? Que é tente alterar a recomendação mudando um pouco a entrada. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo a gente pode pegar, bom, vamos ver, paciente, paciente tem nesse aqui e tem nesse aqui. Glasses não tem nenhum com glasses e lazy também não tem nenhum. Né? Então aí o próprio avaliador, né, ele tem que olhar para essas duas regras e falar, bom, talvez esse aqui que, bom, os dois têm sleep, né? Vamos ver se tem alguma outra coisa. O wearing glasses não tem, então o avaliador humano vai escolher uma das duas aqui e vai torcer para que seja a saída correta, né? Vamos ver aqui. Verificação, né? Então aí vai verificar se a saída corresponde com a saída dada pelo sistema. E finalmente ele vai ver aqui, bom, o que eu posso alterar nisso aqui para dar outra recomendação? Eu poderia, por exemplo, mudar o patient para crying, né? E relacionar o lazy com sleep, coisa assim. E aí eu conseguiria chegar nessa outra recomendação de spices or fruit e grains. E aí eles fizeram vários experimentos, né? Um deles limitando o tamanho do modelo de duas formas. Número de linhas que vai, o número de regras que vai ter, né? Então 2, 5, 10. E número de termos na saída, 2 e 5. Então ou ele recomenda 2 itens ou ele recomenda 5 itens. Retenção de informação, que é o Cognitive Chunks, né? Então eles permitiram 1, 3 ou 5. E também experimentaram com explícito e implícito, né? O explícito é esse aqui. Você está vendo aqui, né? Então eu tenho a regra explícita do que eu tenho que substituir. Ou o implícito, que é esse aqui, né? Que você tem que abstrair o que você pode substituir. Né? Esse é mais complicadinho. Termos repetidos, né? Então variáveis repetidas eles limitaram em 2, 3, 4, 5. E aí eles contrataram aquele Mechanical Turk, que é um sistema, acho que da Amazon, né? Que você paga um valor, no caso aqui eles pagaram $3, para cada pessoa que fizesse um experimento com duração de 20 minutos. E aí pessoas aleatórias podem aceitar ou não fazer isso, então se aceitarem e fizerem o experimento completo, ganham $3, né? Sendo que os 20 minutos são divididos em instruções, 3 a 6 questões de prática, para ele entender bem como é que funciona, e depois 15 a 18 questões de teste. Aí finalmente recebe o pagamento. Então os participantes com baixo desempenho foram excluídos. Ou seja, né, você tem um grande público ali que se propôs a tentar fazer o experimento, só que você não seleciona esse grupo. Então pode vir gente que é muito leigo no assunto, pode aparecer gente que simplesmente responde coisas aleatórias, né? E dentre outros problemas que podem acontecer. Então, geralmente quando se usa esse Mechanical Turk, você remove esses de baixo desempenho para não criar um viés na tua base de dados. E os resultados, então, eles medem a percepção das pessoas com algum entendimento, né? Ele não está generalizando para o público em geral. Os participantes eram jovens com nível educacional acima da média e que eram residentes dos Estados Unidos e Canadá, para não ter problema de barreira de idioma. E resultados válidos só podem ser avaliados tendo em mente que é para essa base demográfica, né? Então, se a conclusão for que a explicação é suficiente para esse grupo,
não implica que para um grupo, sei lá, idosos com nível educacional abaixo da média também vai ser boa qualidade de explicação. As métricas utilizadas foram tempo de resposta, quanto tempo levaram para responder, né, a acurácia e a dificuldade subjetiva do uso, ou seja, a percepção deles da dificuldade. Então eles utilizaram um modelo de regressão linear para avaliar os resultados, isso é muito utilizado. Lembra que regressão, análise de regressão, é uma ferramenta assim, muito utilizada em várias áreas para tentar medir o efeito das variáveis, né, em uma resposta. Eu quero tomar cuidado com o uso de efeito para não remeter à causalidade, né? Então, é porque aqui não necessariamente tem uma causalidade, mas o modelo de regressão ele serve, de regressão linear, né, dado com um certo tratamento correto, ele serve justamente para isso, para verificar tendências no resultado. Se, por exemplo, bom, eu tenho um coeficiente positivo indicando que a relação dessa variável com o alvo é positivo. Por exemplo, vamos dar um exemplo, na verdade, de coeficiente negativo, que é mais adequado para isso aqui. Quanto maior o número de modelos, de linhas das regras, né? Quanto maior a quantidade de regras, vamos falar assim, quanto mais linhas eu tenho, menor é a acurácia das pessoas. Tá? Então, é uma relação que vai ser medida pela regressão linear e que eu posso tirar algumas medidas estatísticas para validar o meu modelo e para verificar a certeza dele, né? A incerteza que ele traz. Então, dado uma variável de interesse, eu ajusto o modelo em relação a uma métrica. Tempo de resposta, por exemplo, né? Então, tamanho de modelo contra tempo de resposta. E os coeficientes vão representar o efeito daquela variável. Para esse experimento, eles utilizaram duas bases de dados sintéticas que não têm relação uma com a outra. E isso pode também causar outro problema, que eu não posso talvez transportar essas conclusões para bases reais, né? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um experimento que é bem controlado com dados sintéticos, né? E esse artigo está mais pendendo para cá, ele pode não representar várias propriedades de tarefas realísticas, tarefas reais, né? Por exemplo, ruídos, né? Uma base demográfica mais representativa, que não é o caso aqui, também não tem, né? Então, tem esses pontos fracos nesse artigo, né? Que vocês têm que ter em mente quando lerem as conclusões. Mas vamos lá ver os achados dele, né? Então, complexidade, né? Contra tempo de resposta. Então aqui a gente tem a complexidade 1, 3 e 5, né? E o tempo de resposta, aqui está de menos 40, é alguma normalização que eles estão usando, né? O tempo de resposta entre uma variável entre menos 40 e 40 deve estar centralizado na média. E a gente vê aqui, né? Tem o explícito e o implícito também. Então tem na verdade duas variáveis que estão sendo mensuradas, né? Para as várias bases de dados que eles testaram, né? A gente pode ver que tem uma certa tendência, vamos olhar o explícito primeiro, a aumentar o tempo de resposta conforme aumenta a complexidade, né? Nos casos implícito, eles tiveram um aumento inicial e depois uma redução. Não reduziu para o que era anteriormente, tá? Está um pouquinho acima ainda, mas ainda assim teve uma redução aqui que merece novos estudos para explicar o porquê. Aqui que a gente tem outros resultados, né? Então, vamos lá. Tem os dois domínios de aplicação, que são as duas bases de dados que eles usaram, clínico e de receitas. Número de linha, número de termos, né? E
todos aqueles outros variáveis que a gente teve para esse problema, né? E aqui o peso, né, o associado, o coeficiente associado a cada modelo linear, né? Então, aqui, tamanho do modelo, a gente tem para base clínica uma relação positiva, um efeito positivo dessas variáveis. Quanto mais linhas, né, maior o tempo de resposta. Quanto mais termos, maior o tempo de resposta. E a gente pode olhar para isso e falar assim, bom, cada uma nova linha, né, vai aumentar o tempo de resposta, deve aumentar o tempo de resposta na média em 1 minuto e 17 segundos, né? Mesma coisa aqui, né? Então o número de chunks, de blocos, tem um efeito positivo. O ser implícito ou explícito, né? Tem um efeito negativo. Então, se for implícito, ele reduz o tempo de resposta, por incrível que pareça. E repetições de variáveis também tem um efeito positivo. Só que, né, vamos ver aqui. A análise estatística mostrou o seguinte, olha, esse daqui e esse aqui tem uma significância estatística, né? Então, possivelmente esses resultados são coerentes, ou seja, o efeito que é positivo aqui é realmente positivo, o que é positivo também é positivo, o que é negativo, tá? E nesses aqui a gente não faltaram evidências para a gente conseguir chegar numa conclusão. Ou seja, a repetição de variáveis é questionável se realmente tem um efeito positivo ou não. Pode ser que o efeito seja negativo e por azar, para essa amostra não apareceu efeito, né? Outros detalhes aqui. O tamanho do modelo foi significativo apenas para um domínio, de análises clínicas ou de receita não. O Cognitive Chunks foi significativo nos dois domínios e a repetição de variáveis não foi significativa em nenhum dos dois domínios, né? Então, talvez a repetição de variáveis não seja realmente o fator determinante para tempo de resposta. Aqui, deixa eu ver. Aqui ele está medindo o seguinte, olha, em todos os experimentos que eles fizeram, eles tiveram um tempo de resposta maior durante durante a execução da tarefa após o treino do que durante o treino, né? Lembra que tiveram aquela fase de treino, né? A fase de simulação. Então, em geral, as pessoas levaram mais tempo para responder cada uma das perguntas durante o experimento do que durante a simulação. Então, esse foi um dos exemplos para você utilizar seres humanos na avaliação dos explicadores, né? A gente vai ver outro na sequência para depois passar para os próximos itens.